Encob 2025, mais um hashtag Fala Comitês, e neste momento vamos conversar com Luiz Paulo, o Paulinho Tarituba, ele que é do CBH Big do Rio de Janeiro, e a gente quer conhecer primeiramente como começou aí o seu envolvimento com os CBHs. Bom, primeiramente, agradecer a oportunidade, né, a coordenação do Fórum Nacional de dar esse espaço aos comitês, a fala dos comitês, e um abraço especial ao nosso coordenador Maurício, né, e toda a sua equipe de coordenação. A gente começa o trabalho desde 2011, quando, na sua formação do comitê, eu representando o município, né, a Prefeitura Municipal de Paraty, a gente mobiliza a constituição desse comitê. Foi o último comitê do Estado do Rio de Janeiro a ser formado, né? Então, já havia os outros 8 comitês formados, o Rio de Janeiro são 9 comitês instituídos e a Rega 1 não tinha ainda o seu CBH. Então, o BIG foi formado em 2011, né? O CBH BIG foi formado em 2011. Desde o seu início, desde a sua criação, a gente participa desse movimento que é tão importante, né, na gestão de recursos hídricos. E hoje, quem é o Paulinho Tarituba dentro deste comitê? Bom, estou na presidência do Comitê de Bacias, né, assumi a atual gestão, né, e fazendo um paralelo a isso, o Comitê de Bacias também assumiu a presidência do Conselho Estadual de Recursos Hídricos dentro do Estado do Rio de Janeiro, né, sendo o único presidente de conselho estadual que não é um secretário de Estado do Ambiente. Bom saber disso, hein? É importante saber que a sociedade civil tem se empoderado desses espaços, né? Isso mostra, inclusive, a importância de que a sociedade civil, você que está nos assistindo, possa também se empoderar desses espaços. São espaços importantes para a discussão e estamos aqui com um representante justamente da sociedade civil presidindo aí um comitê tão importante no Rio de Janeiro. E a gente sabe, inclusive, que é necessário desenvolver diversos programas para fazer com que esse comitê ele possa avançar, principalmente com relação a políticas públicas. E o tema que foi escolhido aqui para que a gente pudesse conversar é sobre saneamento rural. Como surgiu essa ideia de criar um programa de saneamento rural no comitê? Vamos lá. Com todo respeito a todo cenário nacional, mas eu moro num dos lugares mais bonitos do mundo, né? Não é à toa que Paraty é patrimônio mundial da humanidade, cultura e biodiversidade. Então eu brinco que não é mais Paraty, é para todos, né? E a gente, com o fomento do Comitê de Bacias, a gente consegue aprovar os planos de recursos aprovou o plano de recursos hídricos e depois os planos de saneamento do município de Angra e Paraty. Sua maior demanda foi a ausência, né, de estrutura para saneamento. E aí o comitê, com apoio, né, das prefeituras, começou a incentivar e a fomentar esse trabalho, começando por comunidades isoladas, né, como Ilha Grande, a Ilha da Ponta Negra, aldeias indígenas, e a gente começou a fomentar esse trabalho com diretrizes do nosso plano de operação do plano de recursos hídricos. Um detalhe que você nos traz com relação a esse programa de saneamento rural, e é algo que é interessante quando você disse que começou em comunidades isoladas, vale salientar que, infelizmente, a gente tem um número de invisíveis, me permita essa expressão, muito grande. São pessoas que muitas vezes a bacia hidrográfica, o rio, passa ali perto justamente da sua residência, ela não tem água potável. Vocês encontraram muito essa situação nesse momento que vocês começaram a construir esse programa de saneamento rural? Sim, é nítido, né? Porque a gente começa a trabalhar o diagnóstico dessas comunidades, a gente vai entendendo um pouquinho da realidade de cada um, né? Todo mundo tem direitos e deveres, né? Então, acho que talvez seja um dever do Comitê de Bacias, não sendo uma obrigação, porque a obrigação é do Poder Público Municipal ajudar no fomento, né, desse trabalho, né, dessa universalização do saneamento. Exemplo claro foi na comunidade de Ponta Negra, porque a gente fez a doação de 100 unidades de biodigestores para o sistema de tratamento de esgoto da comunidade, e quando adentramos a esse projeto, a gente descobriu que 100% da comunidade não tinha água encanada, né? Então eram mangueiras que captavam água individuais no rio, que começaram a criar problemas nos primeiros módulos que a gente começou a atender. Isso estava sobrecarregando o sistema, e a gente percebeu, e neles, porque eles não tinham torneiras, né? Ele não era pela distância,
pelo contato ali, ele acabava ficando aberto, porque senão daria uma pressão interna e não conseguiria segurar. Então, o que a gente fez? Em parceria com a Prefeitura Municipal, criamos um sistema de abastecimento de água, colocamos reservatório e a separação dessas águas, tanto da captação de água de chuva, quanto da águas cinzas, né? Águas de pia, para não sobrecarregar o sistema. Então, a comunidade, a partir daí, ganhou 100% né, do saneamento, né, em água e esgoto, com água tratada e com o sistema de esgotamento sanitário. Muito interessante ver o sistema de saneamento rural funcionando, diferente de muitos outros lugares do nosso país. Muitas outras comunidades estão sofrendo ainda, né, para construir essa questão do saneamento rural. Mas eu tenho certeza que quem está nos acompanhando pode ter também essa dúvida. Existiram conflitos? E como o comitê conseguiu avançar diante desses conflitos? Diversos, tá? O primeiro deles é uma quebra de paradigma, né? Porque tem um costume, um hábito de fazer um modelo único que a gente chama de sumidouro, que na verdade é uma etapa final, né, do sistema de tratamento. Então, o tratamento de fossa-filtro, ele termina com o sumidouro e é o hábito da grande maioria no território ter apenas a última etapa. Então, isso não é tratar esgoto, simplesmente é fazer com que o efluente vá se percolar e, né, para o sistema praticamente quase in natura, né? Então, essa quebra de paradigma foi importante, né? Um outro conflito que foi muito chocante para a gente é que existem outros atores com responsabilidade dentro do território. Exemplo, a CESAI. Quando a gente adentrou para fazer o saneamento indígena, a gente descobriu que assim, havia uma ação judicial contra a CESAI para ela fazer a recuperação dos banheiros coletivos. E disso a gente entrou num embate de discussão, né, com a comunidade, né, com a própria CESAI, e a gente ouviu do cacique, que tem 105 anos, né, que o sonho dele era ter banheiros individualizados, que não é uma cultura do povo guarani, e a gente resolveu acolher o pedido dele. Então, a gente conseguiu, né, mudamos o escopo do nosso projeto, que era para a reforma desses banheiros coletivos, e criamos, né, nas 10 unidades da aldeia, os banheiros individualizados, entendeu? Interessante quando você traz isso para a gente, né? Essa resolução desses conflitos. E eu queria conhecer um pouco o seguinte: a partir deste programa, como a comunidade começou a enxergar o comitê? Bom, o comitê hoje criou uma identidade, né, dentro do território, porque existe já uma participação até questões sociais dentro do comitê, então a gente tem várias instituições da sociedade civil representada dentro do comitê, né? E pelo que eu tenho de sentimento, o comitê hoje ele tem uma boa visibilidade dentro do território pelas ações, né? Porque acho que isso é trazer tecnologia social, é empoderamento dessas comunidades e fazer o papel que tem que ser feito. Para que a gente possa concluir, Luiz Paulo, o Paulinho Tarituba, né? Como você enxerga hoje, e se você pode trazer para a gente os resultados deste programa de saneamento rural? E qual o sentimento do Paulinho, né, diante desses resultados do programa de saneamento rural lá no BIG, no Rio de Janeiro? Bom, em relação às metas e resultados, a gente está muito satisfeito, assim, né? É óbvio que a gente gostaria de fazer muito mais, mas repetindo o que eu falei inicialmente, não é papel do comitê, né, fazer o serviço de saneamento, é uma responsabilidade do poder público, né? Mas o que a gente está satisfeito é que, com isso, a gente está ajudando os municípios de Angra e Paraty a fomentar esse serviço para atender as metas do novo marco legal do saneamento, né? Fazer o saneamento em comunidades que dificilmente as concessões irão fazer, né? Isso ajuda bastante. Estamos trazendo qualidade de vida para essa população mais isolada, né? E também trazendo um papel que é importante do comitê, que é de articulação. Então, a gente está conseguindo essa articulação junto com a Agência Nacional de Águas, com o Fórum Fluminense de Comitê de Bacias, com o Fórum Nacional de Comitê de Bacias, né, com a FUNASA, com a ASEMAI. Então, isso é um papel do comitê, trazer articulação para dentro do território. Paulinho, eu queria agradecer
essa conversa maravilhosa sobre esse tema tão importante, saneamento rural. A gente sabe da dimensão que tem um programa como este. E eu gostaria que você pudesse deixar aí as suas considerações finais para os que estão assistindo o hashtag Fala Comitês. Bom, agradecer a toda a plenária do Comitê da Bahia da Ilha Grande, né? Que sem eles não adianta ter o Paulinho Tarituba um entusiasta. A gente tem um processo coletivo e participativo, então é isso. Acho que o papel e a missão do comitê é fazer gestão integrada, descentralizada e participativa. Bom, a gente encerra com essa frase maravilhosa do Paulinho de Itarituba. Daqui a pouco a gente volta com mais.